O Ministério da Saúde iniciou uma pesquisa via internet para avaliar o impacto da pandemia e do isolamento social na saúde mental dos brasileiros. Autoridades no assunto alertam que o medo e a necessidade de atenção redobrada com os hábitos podem fazer surgir ou até mesmo agravar problemas como a ansiedade ou o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Lavar as mãos com frequência, por exemplo, é importante, mas fazer isso em excesso pode se transformar em uma mania e causar sofrimento em quem não consegue controlar a obsessão pela limpeza. Esse é apenas um dos tipos desses distúrbios que exigem a busca por ajuda especializada, mas que também podem ser controlados em casa, quando descobrimos os gatilhos, como mostra a Elaine Cortez, que não estará de máscara porque fez a reportagem de casa, assim como os nossos entrevistados. Acompanhe. Lavar as mãos várias vezes ao dia. Um comportamento que pode nos proteger da Covid-19 e que tem despertado outra preocupação. Eu acho que chega a ser até um pouco doentio a limpeza excessiva, a preocupação em não entrar o vírus dentro da minha casa. Um cuidado excessivo que eu acho que já está virando patológico. Esse cuidado excessivo com a higiene é normal ou pode virar doentio? Me preocupa um pouco como isso vai ficar depois. Um temor silencioso que tem ficado nos pensamentos sobre a pandemia inclui o toque, transtorno obsessivo compulsivo. São pensamentos que surgem na mente da pessoa sem o seu controle, sem o seu desejo que ele apareça. E atos compulsivos. A dúvida é se o contexto de risco pode desencadear o transtorno. Psiquiatras afirmam que sim. Já há uma expectativa de aumento no número de pessoas com algum comprometimento da saúde mental. A gente já imagina que ao cessar a pandemia, a gente vai ter um aumento do diagnóstico de pessoas com diversos transtornos de ansiedade. O toque, inclusive, provavelmente vai ser um deles. Ao fim da pandemia que a gente vai ver as consequências. Porque neste momento, manter-se higienizado é uma proteção. E para quem já sofre com o toque, qual é o impacto da pandemia? Aquelas pessoas que têm pensamentos obsessivos de contaminação e vão fazer os atos compulsivos para eliminar a angústia de estar contaminado, neste momento de pandemia, tendem a piorar. A orientação é que para essas pessoas não deixem o tratamento, não parem a terapia, tomem direitinho o remédio. Para a família, dos pacientes, fiquem num modo de maior atenção. Troca de medicação e dosagem, aumento das sessões de psicoterapia podem aliviar os sintomas. Mantendo bons hábitos de alimentação, de sono, que é muito importante, fazer dentro do possível alguma atividade física, tomar um pouquinho de sol, evitar situações que te ponham em risco de contágio. Não é só lavar as mãos muitas vezes. O diagnóstico depende de critérios: frequência, intensidade, permanência, sofrimento e prejuízos sociais estão entre eles. Se você percebe que sua preocupação, que seu medo, que a sua ansiedade está além do normal, se você está tendo insônia, dificuldade para dormir, pesadelos, uma alteração brusca aí nos seus sentimentos, peça ajuda. Pedir ajuda. Este é o lema de Caio nas redes sociais. Ele tem compartilhado as experiências de mais de 15 anos de diagnóstico do transtorno obsessivo compulsivo. Faço acompanhamento terapêutico, passo no psiquiatra com regularidade, tomo medicamento todos os dias, que também é uma coisa importante, e também tenho alguns hobbies que são importantes para que a gente melhore. As lives abrem espaço para uma partilha. Ele sabe que muitas pessoas escondem os sintomas por vergonha.
Meu processo de aceitação, acho que ele é diário. Eu sinto vergonha ainda de alguns pensamentos, eu não gosto, alguns dias eu acordo um pouco mal, eu preciso fazer essa organização na minha casa, então a minha produtividade, alguns dias, ela é extremamente impactada por causa do toque, né? A gente tem que saber identificar os gatilhos e trabalhar para que esses gatilhos não aconteçam. E a pandemia pode ser um gatilho, né? A pandemia está sendo gatilho para várias pessoas. Os animais de estimação, a jardinagem, livros e um diário dos sentimentos de todos os dias têm ajudado. Eu não posso deixar com que esses pensamentos me consumam, né? Porque senão fica uma coisa horrível. Grupos de apoio têm sido essenciais neste momento. Um espaço virtual onde as pessoas aproximam tormentos reais e uma realidade em comum que fica menos dolorosa quando é dividida. Acho que o mais importante é a gente estar interligado e só compartilhando notícia boa. Notícia ruim já existe muita, a gente não precisa disso. A gente sabe que a realidade não é fácil, né? A gente também não pode viver mil fantasias, mas eu acho que a gente pode se ajudar bastante.